A questão do repertório, a gente não constrói para usar hoje, a gente constrói para usar no futuro. Ok. Quando a gente não, quando a situação chega a gente já está preparado. Olá, esse é o podcast Na Trincheira, onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. E hoje um assunto bastante importante, bastante relevante para todo mundo que está aí na jornada de liderança, que é a necessidade do líder ir, ao longo do tempo, construindo repertório. E Wilson, essa palavra repertório que a gente está conversando aqui hoje, me lembra sobre aspecto musical, né? A banda tem o seu repertório, né? E aí quando a gente tem uma banda que toca sempre o mesmo repertório ao longo do tempo, aí o seu público enjoa, né? Então é preciso diversificar o repertório. Como é que você entende essa palavra repertório aplicada à liderança? Rafa, acho que você foi no ponto, né? Tem líder que, se fosse um músico, a gente estaria escutando 3 horas de show da mesma música e do mesmo estilo, né? Porque ele fez algo que deu certo, faz algo que deu certo e continua fazendo só aquilo em todas as situações, né? Porque falta repertório. Então eu vou expandir um pouquinho esse conceito do que nós estamos falando de repertório em liderança. Repertório, ele envolve competências, envolve, então, todos os conhecimentos, né, habilidades, né, atitudes que ele tem que ter ou deixar de ter, né, envolve autodesenvolvimento e autoconhecimento, envolve ferramentas, envolve técnicas, envolve aprendizado, envolve contato com outras cabeças, envolve com outras culturas, né, ou com pessoas que pensam diferente e fazem diferente. Então, o repertório é tudo aquilo que pode ajudar a pessoa a construir uma solução para um determinado contexto, para uma determinada situação, para que ele possa resolver aquilo de uma forma muito mais rápida. É uma caixa de ferramentas, onde, de acordo com a situação, o líder consegue olhar e ele tem um repertório de ferramentas, ele tem um repertório de músicas que ele poderia tocar 10 horas de show, né? Sem repetir, variando em diferentes estilos, adequado a cada um dos públicos. E não assim, eu sou assim, eu gosto disso, não gosto daquilo, isso é bom, isso é ruim. Repertório. Tem a ver com criatividade, produzir coisas novas. Sem dúvida. Inventar, fazer diferente. Isso. Arriscar. Tem a ver com tudo isso aí, a ideia do repertório. Com tudo isso. E quanto mais repertório você tem, que você está simbolizando aí com a expressão caixa de ferramentas, quando surge uma determinada situação, então eu tenho também mais recursos para tomada de decisão. Essa que é a lógica do repertório. Essa é a lógica do repertório. Então eu vou dar para a gente pegar alguns aspectos práticos, né? Tem aquele, se eu pegar em termos de estilos de liderança, então existe um repertório que eu posso estudar tanto técnica quanto a minha atitude. Eu acho que a gente já falou inclusive em um dos podcasts Na Trincheira sobre estilos de liderança, né? Sim. Então o Na Trincheira, na verdade, é um grande repertório também, né? Sim. Que a pessoa pode ajudar e desenvolver, né, desde que pratique as coisas que a gente está colocando aqui. Então, estilo de liderança. Então, eu tenho um estilo de liderança integrador. O que é um integrador? É aquele cara que faz a sua liderança fazendo perguntas para o time, né, ou para o seu liderado, o que ele pensa, o que ele acha, qual é a sua alternativa, o que ele propõe, né, e vai construindo junto com ele uma solução, né, ou um caminho, ou junto com a sua equipe um determinado caminho, né? Então esse é um estilo de liderança bastante funcional, principalmente para pessoas um pouco mais maduras, né, e times que também têm repertório, né, e você, em vez de pensar só com a sua cabeça, você pensa com a cabeça de várias pessoas, né? Então esse é um estilo de liderança e tem uma forma adequada de você usar esse estilo, né, uma técnica de usar esse estilo.
Mas existe também um estilo de liderança que é muito bem-vindo em várias situações, que é comando e controle. É isso que nós precisamos fazer por conta disso, e precisamos que isso aconteça até tal data. Normalmente situações de crise, situações onde você está com times às vezes um pouco mais júniores, ou ainda o time não está exatamente ainda muito bem construído, você está num processo de construção de times, né, times mais jovens, né, você precisa trabalhar mais em algumas situações muito fortes em termos de comando e controle. E aí o líder vai ter que fazer um bom movimento de comando e controle, não é simplesmente eu sou assim, ou é o estilo, é o meu estilo, é o que eu gosto. Estamos falando de repertório. Decisões precisam ser tomadas, né, num processo de crise ou numa situação adversa junto com a equipe, que você vai precisar de repertório. A gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com software, a gente trabalha com sistemas. Eu gerencio o time de desenvolvimento, se eu fosse um líder de time de desenvolvimento, por exemplo. Então, eu preciso de repertório sobre arquitetura de sistemas, arquiteturas modernas, como é que se trabalha com inteligência artificial, que pode se fazer, o que não se pode fazer. Eu preciso ir lá e testar e colocar isso já na minha mão e ver como é que isso realmente funciona. Não necessariamente eu vou voltar a ser um programador, mas eu preciso estudar sobre isso, eu preciso me colocar em prática sobre isso para construir repertório. Não, eu sou um dono de empresa, né? E aí, como já aconteceu comigo, eu estive uma vez na visita nas Casas Bahia, onde o executivo lá, né, e um dos fundadores, inclusive, na época, fazendo uma visita técnica, trouxe uma fala muito importante para mim, né, que foi: lugar do dono para ter informação de verdade não é atrás de uma mesa olhando números e olhando relatórios, é no salão da loja conversando com o cliente. Uhum. Repertório, né? Então, quantas vezes eu mesmo, né, tinha informações da minha equipe, mas também estava visitando clientes para entender o que estava acontecendo nos projetos, para ter informação além do que a minha equipe estava trazendo e além do que os números estavam me mostrando. E ainda assim, eu exijo, né, atualmente dos meus diretores de unidade de negócio, que eles estejam mais próximos do cliente, estejam visitando também esses clientes, né? E por que eu faço isso? E forço esse tipo de situação nesse ambiente, porque eu entendo a importância e tenho repertório, entendo a diferença disso, aprendi, fez a diferença na minha vida quando eu apliquei, e procuro que os meus liderados adotem isso como prática, mesmo que eles não queiram, porque tem algumas questões pessoais, eu não quero viajar, ou tem um custo adicional de viagem, a gente está em Maringá, estamos no interior, né? Então todo o processo de visitar cliente aqui envolve custo de viagem, custo de tempo das pessoas, etc. Mas por que eu entendo que vale a pena esse investimento e exijo que seja feito? Repertório. Né? Então, repertório é tudo aquilo que pode ajudar o líder a construir soluções ou fazer movimentos que melhore a performance de entrega da sua equipe. Então, eu estou indo além daqueles conhecimentos sobre liderança, estou indo além dos conhecimentos de técnicas, eu estou falando disso também, mas ele vai muito além. Repertório é tudo que a pessoa pode colocar à sua disposição e estar preparado para quando o momento surgir, certo? Ele conseguir fazer as conexões, pegar a ferramenta correta ou fazer as conexões corretas para criar uma nova ferramenta, tá certo? Estamos com problemas, não estamos conseguindo resolver. Repertório. Vamos usar Ishikawa? Vamos. Ou vamos usar 5 porquês? Vamos conectar isso com alguma técnica de facilitação? Vamos envolver a equipe? Como? Como é que eu construo essa agenda para achar uma causa raiz de um problema que a gente não está conseguindo resolver? Como é que eu mobilizo essas pessoas? Como é que eu sensibilizo? Como é que eu crio um clima ali de contribuição? Como é que eu faço um processo de descontração? Como é que eu tiro informação das pessoas? Eu vou deixar as pessoas falarem ou eu vou deixá-las escreverem? Quando elas falam e quando elas escrevem? Como, por exemplo, no meu repertório você tem pessoas muito tímidas, que têm dificuldade de falar, escrita. Se tem um ambiente de alta confiança, não perde tempo escrevendo. E as pessoas se manifestam. Fala, constrói, você vai construir muito mais rapidamente. Como é que eu sei disso?
Repertório. Uhum. Então, você junta essas ferramentas para resolver um determinado problema, porque você conhece um conjunto de teorias, conhece um conjunto de práticas, e esse conjunto de coisas, mais a tua experiência pregressa, te ajuda a construir, inclusive, novas ferramentas para se resolver um determinado problema. Para fazer isso, você precisa de repertório. Quando você começou a explicar repertório, dava a impressão de que é um conjunto de conhecimentos que você precisa ir ampliando. Certo. Né? Mas agora eu estou entendendo que repertório não é apenas um conjunto de conhecimentos que você vai ampliando por meio de treinamento, de capacitação e etc. É isso também, mas não é só isso. Não é só isso, porque me parece que com a definição que você está trazendo aí, além disso, repertório também vem de você conseguir se expor a algo que é diferente. Também, né? Um pensamento diferente, uma pensamento diferente, uma cultura diferente, você mencionou, né? Uhum. E eu penso que a gente tem uma tendência, eu não sei explicar exatamente porquê, mas parece que é uma tendência a gente ficar dentro da bolha. Ah, sim. Ouvir aquilo que é agradável a mim, aquilo que é conhecido a mim, aquilo que não me causa estranheza, né? Uhum. Aquilo que eu concordo, né? Aquilo que eu acho que é legal. E pelo que você está falando, o repertório ele é ampliado exatamente quando eu faço um movimento contrário. Né? Me forçando a me abrir, a ser exposto, de repente, até ao contraditório, coisas que eu não acho que é legal. Situações totalmente diferentes. Eu acho que a lógica é exatamente essa, Rafa. É esse processo de busca à exposição a algo diferente para que eu possa aumentar a minha visão, a minha capacidade, minhas habilidades. E aí eu estou falando, obviamente, de cultura, estou falando de modelo mental, estou falando de crença, eu estou falando de desenvolver, aumentar repertório sob a perspectiva intelectual, que é como eu falei das técnicas aqui, eu estou falando de repertório para autodesenvolvimento ou conhecimento sobre emoções, né? Então tem um lado emocional das pessoas, seja meu ou seja de terceiros, e também estou falando de espiritual também. Ou um jeito diferente de fazer as coisas. Ou jeito diferente Talvez de fazer eu as já coisas. domine aquilo que eu faço. Eu já domino, eu me garanto. Beleza. Ali. Então, mas aí eu de propósito vou me expor a um jeito diferente de fazer. A uma situação diferente, a um ambiente diferente para aumentar todo o meu repertório. Né? Mas o que você acha do líder que tem a tendência de desqualificar aquilo que é diferente, aquilo que ele não conhece, aquilo que ele nunca ouviu falar, e ele diz assim, não, isso aqui não é legal, isso aqui não presta, isso daqui eu não precisa disso, né? Porque olha aqui, o resultado que eu já estou fazendo, já estou entregando. Rafa, ele está gerando, assim, aqui na DB1 eu costumo dar um exemplo, né? Sentar a bunda na bicicleta e ir ladeira abaixo, cara, todo mundo vai, né? Agora, para você manter velocidade, conseguir fazer um percurso, né, de 30, 40 quilômetros, né? Eu falo isso porque eu faço mountain bike, você precisa estar preparado, você precisa de técnica, você precisa de repertório para conseguir fazer um pedal um pouco mais longo, né? Então, tem muito líder que conta com a sorte, com o ambiente que ele está hoje, com o cenário que ele está hoje, com o cenário de mercado que ele está hoje, com o time que ele tem hoje. Às vezes ele tem um time muito bom que leva a coisa e faz a coisa acontecer. Sem ele. Então ele adota aquele estilo de liderança liberal, líder liberal. Né? Então, ó, se precisar de mim, eu tô aqui, tá, galera? Vocês têm liberdade para fazer a coisa acontecer. E o time vai lá e morre, e faz acontecer. O time de sênior, galera altamente comprometida, etc. Ótimo. Né? Agora, e quando for um cenário diferente? E quando for um time diferente? Né? A questão do repertório, a gente não constrói para usar hoje, a gente constrói para usar no futuro. Okay. Quando a gente não... quando a situação chega a gente já está preparado por aquela situação. Né? Agora, isso envolve um movimento do líder, que daí o líder que normalmente fica desqualificando, é um líder que não tira a bunda da cadeira. Ele quer sair do serviço, ficar na zona de conforto, vai para casa, sai de casa, vai para o serviço. Ah não, se a empresa me der um treinamento, eu faço. Se a empresa fizer isso, eu vou, senão não vou.
Não, estou entregando meus resultados. Dependendo, a empresa está querendo te dar o treinamento, mas você acha que não precisa. Que não precisa, que não faz sentido. Não faz sentido. Né? Onde é que tem algum indicador que mostra que se eu fizer esse treinamento vai melhorar alguma coisa? Alguma coisa. Não tem, a empresa não me provou que se eu fizer esse treinamento eu vou melhorar meu indicador. Então eu não vou fazer esse treinamento. Um movimento de uma crença limitante, né? Desqualificação daquilo. Né? Se restringir e não abrir o repertório. Exatamente. Aqui na DBO, de vez em quando, eu passo por esse problema com liderados meus. Cara, eu acho que esse livro aqui não faz sentido. Né? Então, por exemplo, no nosso job description aqui, a gente tem algumas coisas meio diferentes. Né? Então, a gente tem lá o Maquiavel, tem o Novo Testamento, né? Então, quando você fala, Maquiavel faz sentido? Eu falei, para mim faz sentido. Agora, depois que você lê, nós podemos conversar a respeito, se faz sentido ou se não faz sentido, e aí a gente pode reavaliar o job description que a gente tem aqui, o que a gente chama de DRD. Mas esse treinamento aqui, cara, é um treinamento de uma semana, cara. Faz sentido? Não, vai lá e faz o treinamento, depois a gente conversa, se faz sentido ou não faz sentido. Todos que fizeram esse movimento nunca voltaram para conversar para ver se faz sentido ou não. Na verdade, é um movimento quase que de desqualificação antes de você ter o conhecimento. É uma discussão na ignorância, é uma discussão no momento onde a pessoa não está habilitada o suficiente para você ter esse nível de discussão com ela. Né? E a ideia que você está trazendo é você tem que abrir cara, se expor ao que é diferente, se expor ao contraditório, coisa até que você pensa diferente. É importante. Exatamente. Então, e cada líder no seu, obviamente, no nível que ele precisa. O quanto que você já sentou com outros líderes de outra equipe. Eu sou um líder de uma área de produção, certo? Ou de desenvolvimento de software, como é o nosso caso. Quantas vezes você já sentou com outro líder para descobrir o repertório dele de gestão? Benchmark, cara. Uma prática simples, mas exige você tirar a bunda da cadeira, né? Agendar com o cara, ir lá e... Se expor ao diferente. Ao modelo de pensar. E o porquê que ele tá... E quando vier o diferente, você não fica tentando convencer o cara. O diferente é aquele olhar assim, cara, interessante isso aqui, né? É diferente, me explica. Fala mais sobre isso, né? Quando a gente teve uma filial na Índia, né, em 2012, eu lembro que eu estava lá e conversando com outro empresário lá, e a gente conversando, e eu falei, cara, tem um negócio aqui que eu não entendo, eu preciso da tua ajuda para entender. Mas verdadeiramente, né? Por que esse negócio de vaca é sagrado? Por que vocês não comem carne de vaca e tal? Né? Ele olhou para mim, né, e me deu uma resposta altamente impactante, né? Você tem um cachorrinho em casa? Eu falei, tem um cachorrinho em casa. Então, mata ele e come. Eu falei, cara, acho que eu entendi esse negócio de vaca sagrada agora, né? Não faz sentido esse negócio de comer cachorrinho para mim, né? Eu acho que o sentimento ali não ficaria legal, né? Ou seja, existe uma relação sentimental com o animal, né? Então foi uma resposta muito direta, simples, e eu só fui conseguir ter essa resposta numa outra cultura, né? E ainda de um empresário que já tinha vivenciado a minha cultura, para conseguir me dar uma resposta tão simples e direta para fazer eu entender na minha cultura. Ele tinha repertório para responder a minha pergunta. Né? Porque senão o cara ia tentar ficar explicando lá o porquê que é sagrado, porquê que eles adoram e tal, e eu ia ficar, tá bom, né? Mas eu talvez não tivesse o mesmo entendimento que essa pessoa me deu para resolver esse problema, que foi uma simples questão que eu trouxe para ele, né? Ele tinha repertório. Como é que ele construiu esse repertório? Viajando no mundo, conhecendo outras culturas. Como é que eu consegui esse repertório entender um pouquinho mais, ter mais empatia com essas outras culturas, né? Com esses outros ambientes? E entender que eles estão tudo certo lá. Casamento arranjado na Índia está tudo certo, né? Não tem nada de errado naquele contexto lá, porque eu estive lá e entendi o que estava acontecendo naquele ambiente. E quando eu venho para cá, como é que eu uso esse repertório de não julgamento, de compreensão, de questionar, de perguntar e de aceitar a diferença? Repertório, né? Então você vai sendo exposto a outras situações e você vai construindo repertórios dentro de você para você poder lidar com as diferenças, né? Então, todo o cenário de construção de repertório, ele tem a ver não só com as capacitações tradicionais, que elas são importantes também, livros, treinamentos, né, podcast na trincheira, tem um monte de repertório no podcast na trincheira, mas também tem como vivenciar outras culturas, conversar com outras pessoas, né, fazer benchmark, fonte de informação que pode aumentar o teu repertório na hora de você construir uma solução e precisar resolver um problema dentro da sua empresa ou com a sua equipe.
Ou isso dá a impressão que é uma atitude de inteligência, né? Ou a inteligência promove a abertura de repertório, ou a abertura de repertório promove a inteligência, né? Aquela história do ovo e da galinha, quem que nasceu primeiro, mas parece que tem um elemento de inteligência envolvido com a questão do repertório, né? Com certeza, eu acho que o repertório, a busca dele é uma escolha inteligente, mas também tem uma escolha de amor, né, e entrega para os seus, seja o que signifique seus para você, pode ser seu, sua carreira, seu, sua família, seu time, né, porque na hora do pega para capar, é muito melhor estar com um líder com repertório à frente, né, de uma equipe e tal, do que um líder sem repertório que vai tentar resolver e lutar com o que ele tem na mão e com o que ele efetivamente aprendeu, né? Então, surgiu uma situação de dificuldade, os líderes que têm repertório vão superar essa dificuldade muito mais facilmente, vão ter um olhar diferente para construir as soluções e superar as situações um pouco mais adversas, quando eu falo que é ladeira acima, onde exige esforço efetivamente. Então, agora, como é que eu me preparo para a subida ou para essa situação adversa? Eu me preparo, obviamente, buscando antecipadamente repertório. Isso, essa palavra antecipadamente eu ia tentar pegar ela aqui, né? Que repertório não é uma coisa que eu consigo na hora que eu preciso. Não. Eu já estive antes. Não dá tempo, na verdade. Né? Uma das maiores, vamos colocar assim, demandas, né, e situações onde eu tenho que fazer muita força com os meus liderados, né, é justamente nesse momento de construção de repertório. Mas não precisa. Está lá no job description, mas cara, não usa isso aqui. Eu sei que você não usa, né? Mas pode ser que você precise. Mas eu não estou usando isso, né? Então, se eu pegar, por exemplo, algo que ocorreu recentemente em uma das unidades, né? Mercado de serviço altamente comprador, uma unidade de negócio crescendo, né? Gerando demanda espontânea, e existe uma disciplina de marketing, estratégia, de vendas, funil, que não foi bem desenvolvida, né? E também não foi dado muita importância, porque não precisava, tinha demanda. Na verdade, o nosso problema não era a demanda, era a RH conseguir contratar pessoas no tempo, né? O gargalo do crescimento da unidade era o RH, né? Beleza, o cenário mudou. E aí, agora começou a precisar de repertório para buscar negócios, formatar produtos, criar diferenciais, mostrar diferencial. E aí, para você fazer isso, você precisa de repertório, para você construir essas soluções. E aí a coisa começa. Aí imagina o tempo para a pessoa construir repertório e fazer a mudança. Imagina o cenário da pessoa aceitar ajuda de alguém que tem mais repertório e conseguir fazer os movimentos. Porque não, se eu estou à frente aqui, eu que tenho que saber, eu vou resolver. Então, às vezes até para a pessoa aceitar ajuda e que ela não tem o repertório suficiente já gera uma dificuldade. E o quanto que os negócios sofrem, às vezes, por falta de repertório. Quantas pessoas sofrem, quantas equipes sofrem, quantos salários ou empregos não foram gerados ou foram reduzidos, ou quantos prêmios deixaram de ser conquistados ou compartilhados, às vezes porque a liderança não desenvolveu o repertório. Você acha que é natural uma pessoa buscar repertório em contextos diferentes da sua tradição, do seu domínio, daquilo que é já conhecido? Porque você está trazendo a ideia de repertório como ir além daquilo que é o conhecido, aquilo que é o costumeiro, aquilo que você domina, né? Me parece que é quase que um esforço de remar ao contrário da tua zona de conforto, né? Você acha que é natural isso? Não, natural é a gente viver como criança, né? Eu gosto de arroz, feijão, batata frita, né? E linguiça é muito bom também, né? Não é uma questão de ser saudável, não. E beterraba no prato eu não como porque eu não gosto. E salada também não gosto, também não como, né? Então, o natural das pessoas é ficar numa atitude infantil, infantilizado, né? Fazendo o que gosta
e não fazendo o que é necessário. A busca de repertório exige disciplina, exige consciência, exige você priorizar isso na sua vida. Não é o natural. O natural é você ficar na tua zona de conforto, ir para o trabalho, voltar para casa, vai para o trabalho de novo, volta para casa. Assim, no caminho houve um podcast, né? Espero que seja na trincheira, inclusive, para ajudar no repertório. Ou outros que são mais curtos ou menos profundos, ou outros que até que eu concorde mais com eles. Sim. Né? Que já fica mais ali na minha zona de conforto. Porque na trincheira fica falando que eu não tenho repertório suficiente, isso me incomoda, então eu não gosto desse podcast. Né? Então eu prefiro ver outros podcasts que diz que eu estou fazendo tudo certinho, né? Que diz que eu sou bom e tal, e de que o líder tem que cuidar das pessoas, né? E eu gosto de cuidar das pessoas, eu converso com elas, cuido delas, né? Será que você cuida mesmo, né? Então, sem repertório, né? Então você está desenvolvendo repertório justamente para essas pessoas que precisam de você para ajudar a superar as missões e as dificuldades. Eu estou entendendo assim, veja se eu estou entendendo direito, tá? Um profissional sem repertório, sem busca de ampliação de repertório, uma liderança sem buscar ampliação de repertório, um time sem buscar ampliação de repertório, uma empresa, uma organização sem a busca de ampliação de repertório, são elementos, instituições, pessoas profissionais que no longo do tempo tendem à obsolescência. Vão ficar obsoletos, não vão entregar resultado e vai capotar. E você que é líder tem responsabilidade com as pessoas que estão na tua equipe e você tem responsabilidade com a tua família, em se manter empregado. E para se manter empregado você precisa de repertório. Tá bom, você me convenceu. Eu preciso de repertório. O que eu faço? Precisa de repertório, né? A melhor forma da gente buscar repertório, né? Então eu gosto de separar essa busca em algumas dimensões, né? Então, obviamente, existe repertórios para o nosso intelecto, né? Que são repertórios técnicos, né? Técnicas de coisas que dá para fazer. Então, beleza. Você precisa fazer planejamento? Tá bom. Quais são todos os tipos de planejamento que existem, né? Então, quais são eles e como é que eu posso usá-los? Tem BSC, tem SWOT, tem... O que as empresas estão fazendo? O que elas estão fazendo? Exatamente. Pessoas de referência. Pessoas de referência. Eu vou conversar, inclusive, a respeito disso. Então, eu vou buscar... Até pessoas que eu não gosto. Principalmente as que eu não gosto. E principalmente aquelas que falam diferente, né? Então... a gente precisa construir o hábito do diferente, significar assim, a gente olha o diferente, um negócio que a gente dói no ouvido e incomoda o coração, a gente tem que falar assim, interessante, por que esse negócio me incomodou? Me fale mais sobre isso, e não rejeitar prontamente, né? Então é se permitir, né, evoluir um pouco mais. Então eu costumo separar repertórios intelectuais que precisam ser desenvolvidos, né? Ao longo do tempo, né? E nesses eu separo de técnicas gerais e contextos de negócio, né, que é onde eu atuo. Então, se você é líder no segmento de venda de automóveis, cara, vai entender tudo sobre automóveis, né? Se você é líder sobre a área de desenvolvimento de software, vai aprender tudo sobre desenvolvimento de software, né? Mas o meu é desenvolvimento de software para e-commerce, vai entender tudo de e-commerce. Vai visitar cliente, vai visitar a operação, vai conhecer operação, e tudo isso tem a ver com a parte intelectual, que tem a ver com conhecimentos gerais e conhecimentos específicos do negócio que você atua, para você construir repertório no contexto que você atua, de líder naquele negócio. Ok. Líder naquele negócio. Então esse é um repertório básico, né? Elementar que você precisa construir, né? Esse é o mínimo da condição de jogo, né? O outro repertório que você precisa construir, aí existe uma linha de repertórios que são emocionais, ou de autoconhecimento emocional, ou de autodesenvolvimento e relacionamento interpessoal, né? Então é como você se relaciona com você mesmo, com seus medos, com as suas dificuldades. Então diz que a viagem mais difícil que a gente faz e mais longa é da gente para dentro de nós mesmos, né? Então é uma viagem sempre muito dura, muito difícil, muito emocionante e que leva tempo, né?
Então é algo que a gente não pode deixar de investir jamais. E isso tem a ver com relações humanas, isso tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com conhecer sobre pessoas, né? Para os líderes não ficar atrapalhando muito com as suas limitações. Eu acho que isso também dá um podcast, né? Existe um outro repertório que a gente precisa desenvolver que tem a ver com o que está acontecendo no mundo, fora de mim, né? Então, qual que é o repertório do mundo? O que outras empresas estão fazendo? O que outros líderes estão fazendo? Como é que é liderar em outras culturas? Como é que funciona outras culturas, outros ambientes? Será que na China é igual aqui? Beleza, se der para ir para a China, vai para a China. Se não der para ir para a China, cara, assiste conteúdo da China, o que está acontecendo naquele mercado, como é que as pessoas se movimentam, como é que é liderar um chinês. Liderar um indiano certamente é diferente, a gente que já teve uma filial na Índia, né, é diferente de liderar um brasileiro, tem questões culturais, né, envolvidas. Agora que nós abrimos uma unidade na América Latina, né, Chile, Uruguai e tal, a América Espanhola ela é diferente, né, culturalmente do Brasil, né? Então tem questões culturais que vai te ajudando a ampliar teu repertório de como lidar com diferentes culturas. É melhor você desenvolver isso de forma visitando locais diferentes, mas não é indo para Disney, né? É indo para locais e culturas que realmente são mais diferentes, né? E tudo isso ajuda a gente perceber o mundo, né? E as soluções que foram dadas no mundo de forma diferente. Então é sair mesmo, né? Sair do ambiente. Eu posso falar também nesse contexto, né, que é mais comum, e eu estou tentando sair do comum. Eventos, né? Você vai em eventos, você vai em congressos, você vai ouvir palestras e vai mesmo, cara. E conteúdo de qualidade é conteúdo muitas vezes pago. Você tem que investir em conteúdo de qualidade, né? Então tem um esforço extra para você se desenvolver. Isso não depende se a empresa está pagando para você ou não está pagando. Você, né? vai e talvez o conteúdo chegue a você no computador, no celular também. Talvez o evento chega para você. Tantos eventos online hoje, né, estão acontecendo, né? E existe todo um outro conjunto de repertório que eu chamo de repertórios que vai buscar muito mais ressignificar, resiliência e capacidade, que é o que faz você sair muito da caixa em relação a outras pessoas. Então existe todo um repertório de desenvolvimento espiritual, né? Que é a hora da dificuldade, daquelas que o emocional já não dá conta mais, né? E você precisa dar firme ali, você precisa de um repertório espiritual também, e isso vai fazer diferença naquelas situações onde você vai falar assim, ó, ferrou mesmo, não tem mais o que fazer, e agora faz o quê, né? Então você vai ter que buscar repertório que vão além da sua capacidade, e tem repertório ali para você usar. Que não precisam ser coisas que você concorde ou ok, mas você se abriu para aquilo, traz insights. E aquilo traz insights para você, né? Então, para quem é cristão, por exemplo, cara, às vezes a solução é parar, né? E orar. Por que não? Eu preciso criar algo em mim, precisa acontecer algo em mim para que a partir daquilo comece a ser construída uma solução. Eu preciso de uma mudança interna, na forma que eu estou olhando, na forma como eu estou no meio daquele problema, né? E eu preciso primeiro me fortalecer para lidar com aquilo. E está além da minha capacidade humana de lidar com aquela situação. E talvez alguém com menos repertório desqualificaria, né? Desqualificaria. Não, eu não preciso e fica sofrendo. E não consegue sair daquela situação porque não tem algo além da sua capacidade humana para buscar. Não tem repertório espiritual. Falta repertório para lidar com aquelas situações muito difíceis. Que é meio... por que é meio lógico, né? Por que as pessoas que têm experiência de quase morte voltam com um nível de espiritualidade maior e mais avançada? Porque ela teve que acessar um repertório para lidar com uma situação que ela não estava habituada a lidar. É repertório. Entendeu? Agora, cara, eu espero não precisar estar com o repertório pronto antes de passar por uma situação. Sim. E com esse repertório eu posso resolver outros problemas, por exemplo. Então por que eu vou ignorar esse repertório?
enquanto ser humano, né? Enquanto na minha humanidade. Então eu vou buscar repertório em toda a minha capacidade. O ser humano ele tem capacidades em todas essas áreas. Eu preciso de repertório físico também, não preciso não? Vou lá no evento, né, e tal, né, eu estava num evento com o meu sócio, e a gente estava numa feira, né, e a gente caminhando lá e tal, e aí chegava no final do dia, né, pô, tô com dor nas costas, né, ele, não, também tô com dor nas costas, então precisamos buscar repertório físico, né, para dar conta das coisas que a gente precisa fazer, né, então o corpo precisa dar suporte para as coisas que a gente precisa fazer também. Ele é o seu veículo. Ele é o seu veículo, né? Então, enquanto você está desenvolvendo e buscando repertório também nesse aspecto para suportar aquilo que você precisa efetivamente fazer. Então, o repertório é um termo bastante abrangente que o líder não pode ignorar. Eu acho que a gente tem que estar buscando se desenvolver e se fortalecer, né, em todas as áreas. Legal isso. Enquanto você falava, eu lembrei de uma história que você passou que demonstra bem a força e a importância desse negócio que você está chamando de repertório. Eu acho que você se lembra quando você foi fazer uma palestra na universidade e estava lá uma professora da área de engenharia de software, né, que defendia um tipo de metodologia, né, de desenvolvimento, e aí perguntaram para você, né, o que você achava daquilo, e aí você, com base em repertório, deu uma resposta, e aí causou um certo desconforto ali, né? Você pode contar essa história pra gente? Posso, né? A professora Etana, amo ela de paixão, e ela me convidou para dar uma palestra na turma de engenharia de software, né? E na época o que estava na moda era uma metodologia, né? Todo um framework, né? Um método, né? Chamado UML, né? Onde você fazia diagramas, né? Tinha diagramas de classe, diagramas de estado, né? Tinha de caso de uso, e tinha todo um método, né? Para você fazer engenharia de software e definir um sistema para passar para o time de desenvolvimento, né? Foi quando começou a segmentar as funções do programador, que o programador ele não fazia tudo, né? Tinha um papel de um analista e o papel do desenvolvedor, né? E na época eu fui convidado, porque a gente aplicava o ML na DB1, ou aplicamos por um tempo o ML na DB1, e foi para falar da nossa experiência, né, de aplicação e de metodologia para um time de análise e engenharia de sistemas. E a gente já tinha, se pegasse os meus livros de UML na época, né, tinha orelha, tinha anotação, né, então a gente de fato tinha explorado muito esse assunto. E quando eu fiz toda a palestra, né, eu contei a história de um cliente, que a gente fez um monte de documento e pilhas e tudo assinado e tal, né, e a hora que a gente foi colocar o software para rodar, não funcionou, né, e não adiantou falar para ele que ele assinou todos os documentos e que os modelos estavam perfeitos e tal, porque o software não tinha funcionado, e ele tinha ficado muito bravo com a gente, né. Então eu falei que esse negócio de UML, para a gente, no nosso contexto, não funciona, né? E a professora olhou para mim muito brava, obviamente, né? Porque eu parecia, num primeiro momento, que eu estava desqualificando todo o trabalho que a universidade estava fazendo de formar os alunos naquela situação, né? Aí ela tinha te convidado para falar do uso do ML. Do ML, né? Você foi lá e falou que foi top, só que o cliente ficou bravo, porque o software não estava funcionando. Não estava funcionando, né? Então, o ML, do jeito que a gente estava, pelo ML, não estava funcionando a metodologia pra gente, né? E aí os alunos vibraram, né? Os alunos ficaram... tipo assim, é uma matéria difícil, né? Então, eu sabia que não servia para nada, né? Tipo esse negócio, né? Querendo desqualificar o conhecimento, né? Daquela metodologia, né? Eu falei, porém, né, tem algumas coisas que ficaram como legado. Então, máquina de estado, diagrama de classe, disso tudo, isso aqui está fazendo muita diferença no nosso processo de produção de software. Então, a gente decidiu usar esse pedaço da metodologia e o restante descartar. O que eu quero que vocês entendam é que é uma escolha com base no conhecimento, no conhecimento teórico e prático de aplicação. Vocês têm que estudar, tem que conhecer, tem que aplicar para você ter a capacidade de fazer a sua escolha. Aí eles ficaram tristes, a professora Etana ficou bastante feliz, né? Então isso é repertório, construção de repertório. Eu acho que foi um bom exemplo agora que você trouxe, né? Para você poder fazer as tuas tomadas de decisão. Quantos dos nossos ouvintes ou pessoas eu vejo assim,
Ah, cara, eu li um artigo na internet que fala que tal coisa é bom. E o cara sai vendendo aquilo, cara. Né? Ainda estamos tendo batalhas sobre questões de home office, né? Questão da utilidade do escritório, né? Então, cara, falta repertório, né? Falta repertório de conteúdo, estudo e teste de pragmatismo para um líder tomar a decisão se eu vou ter meu time presencial, se eu vou ter meu time remoto. Como é que você faz essas escolhas? Repertório, verdade? Legal, essa é a história. Tá aí a importância do repertório. Muito bem, pessoal. Você aí da nossa audiência, como anda seu repertório? Você é um líder que anda desqualificando o diferente, não se expondo ao diferente, querendo fazer as coisas sempre do mesmo jeito, na sua área de domínio? Ou você está preocupado em ampliar a sua caixa de ferramentas por meio do conhecimento, do desenvolvimento? Como andam as áreas aí que a gente conversou aqui, né? Do seu físico, do seu espiritual, do seu emocional, do seu intelecto. E aí, conta pra gente como é que o nosso bate-papo hoje provoca você para ser um líder melhor e maior na capacidade de alteração de resultado aonde você está. Comenta aí, compartilha, segue a gente. Esse é o podcast Na Trincheira. A gente está aqui para gerar provocação que faz diferença no dia a dia.